Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mensagens das Estrelas, né? E hoje nós vamos falar sobre a Grande Fraternidade Branca. O que é a Grande Fraternidade Branca? Nós já estamos falando na outra série, né? Na série Os Sete Raios, né? E os Mestres Ascensionados, né? Mas ninguém, assim, não postei ainda nada sobre o que é a Grande Fraternidade Branca. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Grande Fraternidade Branca para que vocês conheçam quem são eles. A Grande Fraternidade Branca é uma irmandade de seres de luz, de amor, de bondade e de pureza, que se encarrega do cumprimento do plano divino para cada planeta e sistema solar. A origem dessa fraternidade, que é composta por seres ou consciências cuja magnitude raramente pode ser vislumbrada pelo ser humano, perde-se na memória dos tempos. Mas pode-se dizer que a Fraternidade Branca acompanhou o processo de criação deste nosso planeta Terra, determinando o tipo de vida que aqui se desenvolveria, os seres que iriam povoá-lo, o plano evolutivo que esses seres iriam cumprir aqui na matéria, né, e depois em outras estrelas e em outras dimensões. E as metas que teriam que atingir, né, enfim, a Grande Fraternidade Branca, né, ela é o caminho, né, o caminho que teriam que percorrer na consecução do seu propósito cósmico. Portanto, ao longo do processo evolutivo que se desenvolveria aqui neste nosso planeta, os humanos, terráqueos ou terrícolas teriam que aprender determinadas lições e, através delas, evoluir, ampliando a sua consciência e alcançando a chamada ascensão, que é a liberação da necessidade de encarnações físicas, realizando seu propósito divino, tanto como indivíduo quanto como integrante da humanidade. O ser que lograsse a sua ascensão aqui na Terra também estaria contribuindo com o plano evolutivo deste planeta, deste sistema solar e do próprio universo. E no tocante à Grande Fraternidade Branca, que até então era integrada apenas por seres oriundos de outros planetas e dimensões, né, onde o plano era que os seres libertos da Terra assumissem a coordenação local da Irmandade e a direção planetária. Apesar da Terra ainda ser um planeta de expiação e de sofrimento, houve muitos seres que aqui conseguiram a sua libertação. Hoje são aqueles que você conhece ou vai conhecer como mestres ascensionados. Muitos deles viveram na Terra, reencarnando muitas vezes até alcançar a iluminação, ou seja, a ascensão. Passaram pelas mesmas experiências que a maioria dos seres humanos passa e venceram todas as adversidades. São vitoriosos e já têm domínio sobre a matéria. Sua consciência se ampliou, indo além desta terra. E agora, amorosamente, nos indicam o caminho, revelam lições, métodos, conhecimentos e nos auxiliam em nossa jornada. Os ensinamentos transmitidos pela Grande Fraternidade Branca não são religiosos, ou seja, não estão vinculados a nenhuma corrente religiosa específica. Ao contrário, são considerados simplesmente ensinamentos teosóficos, pois facilitam a união do homem com Deus. Assim sendo, servem como base para a evolução do pensamento filosófico religioso da humanidade. São conhecimentos universais, na medida em que são dirigidos a todos os homens, mas são ministrados de acordo com as características de cada época e também de cada cultura. Hoje, os mestres continuam ensinando aos homens que ainda se encontram por aqui o caminho da libertação. Fortalecem, inspiram, sustentam, abraçam todos aqueles que desejam seguir os seus passos e alcançar a ascensão. As lições estão aí, aqui, em toda parte, disponíveis, acessíveis a todo, anseio do coração. É só querer, pois se pedir, recebereis. Então, como é que a Grande Fraternidade Branca foi constituída? Como ela foi formada? Ela foi formada através da Fraternidade Branca Universal dos Planetas, onde em tempos remotos, caóticos, onde o domínio do mal era praticamente a tônica de uma época, um grande concílio sagrado do espaço se organizava para decidir o quase já decidido, o fim do planeta Terra.
Parecia não haver mais esperança alguma para a humanidade que se esquecera de evoluir nos campos do amor, da paz, da alegria, da felicidade, do conhecimento e das verdadeiras necessidades de desenvolvimento mental, espiritual e emocional. A lei cósmica é clara. Quando não há mais a possibilidade de se viver de acordo com as regras do universo, humanidade e planeta devem tomar rumos definidos. No caso, ambos estavam seriamente comprometidos pelas faltas graves cometidas. A humanidade desmoralizada, ultrajando qualquer energia e vida divina. A terra poluída e contaminada pelas tantas magias negras, manipulações e guerras. De repente, contrariando qualquer expectativa, apresenta-se o grande regente de Vênus, Lord Sanat Kumara, pedindo uma pequena prorrogação, a fim de ter um tempo para refletir melhor sobre a situação. Concedido esse tempo, recolheu-se este amoroso ser de luz e pôs-se a contatar as mentes habitantes do planeta Terra. Apesar da dolorosa e tenebrosa situação geral, Sanat Kumara percebeu algumas luzes acesas nos chakras cardíacos de alguns poucos humanos. Na frequência vibratória da presença divina Eu Sou Universal, aproximou-se deles e constatou que muitos perderiam suas casas, suas famílias, seus laços e elos espirituais, ancestrais, interplanetários, e mesmo sabendo que esse era o karma e o destino desta humanidade e desse planeta, este ser, Sanat Kumara, se compadeceu. Voltou ao concílio sagrado do espaço e pediu um tempo maior, ainda, um maior tempo, a fim de verificar se seria possível algum plano de recuperação. Muito intrigados, os membros do concílio questionaram Sanat Kumara o que havia de fato tocado em seu íntimo. Que diferença havia entre essa humanidade e planeta e tantas outras que já haviam tido o mesmo destino, decretado antes? O irradiante tom de amor e luz de Sanat Kumara envolveu toda a grande sala e ele explicou: se todos estivessem na mais absoluta treva, não me tocariam o coração como me tocaram. Várias chamas internas do Cristo resistem bravamente com consciência aos ataques das trevas e insistem em manter contato com as hierarquias superiores. Porém, é necessário um ouvido apurado para lhes ouvir o coração, no meio de tantos ruídos. E se houver aprovação geral, possa estudar um plano que lhes apresentarei. Logo depois, após ter conversado longamente com a sua bem-amada esposa Vênus e recebido dela todo o apoio sobre a decisão que ele havia tomado, ele apresentou o plano. Desceriam à Terra ele próprio, mestre Sanat Kumara, em níveis internos e um staff de 135 Kumaras, e encarnariam no planeta Terra a fim de construir um local seguro que implantaria um sistema de incentivo à luz, ao amor e ao poder divino, até que todos retornassem à chama trina, interior planetariamente, no tempo que fosse necessário. Para a surpresa de todos, Sanat Kumara prontificou-se e estudou os campos da Terra para saber que tipo de corpos e problemas deveriam ser utilizados e enfrentados. Sua proposta era imediata, e como ninguém ousava ser-lhe contra, os preparativos se iniciaram. Foram escolhidos os Kumaras, aqueles que viriam com ele, a partir do voluntariado, e muitos membros que faziam parte de Vênus escoltando, que ficaram também no governo de Vênus, junto com a lei de Vênus, durante a longa ausência que mestre Sanat Kumara ficaria da sua terra, do seu planeta, pois ele não sabia nem quanto tempo dependeria essa ação. Então eles escolheram um local que provavelmente devia ser um local com alto teor telúrico, uma área isolada, que foi no deserto de Gobi. Com o nome de Shambhala, foi projetada um local para servir como um centro poderoso de encontros e refazedor entre as encarnações, no caso dos Kumaras.
Então, por existir a lei do esquecimento, na hora do reencarne, foi agraciados com Maras, no momento do primeiro sopro de vida, uma imagem de Shambhala, em seus campos etéricos e subconscientes, com a isenção de serem as lembranças guias de sua vida, a lhes nortearem aquela passagem. Foram mais ou menos 9 séculos de construção e várias mortes provocadas pelas trevas e inimigos da luz, mas finalmente Shambhala estava ancorada na Terra, e era uma cópia exata da Câmara Central de Vênus. E assim foi estabelecida a primeira leva de seres que amorosamente começaram a se dedicar à evolução e à correção da humanidade e que se chamou a Fraternidade Branca Universal dos Planetas. Ao longo das eras, vários seres que saíram por mérito da roda do karma e quiseram aqui permanecer, ingressaram nessa fraternidade, participando e cooperando. Então, além de humanos ascensionados e discípulos, participam também arcanjos, Elohims, seres cósmicos, os arcanjos e as arqueias, e suas imensas legiões angélicas, que se prontificaram imediatamente ao servir, ao chamado divino, do próprio arcanjo Miguel, que havia convocado para restaurar o plano de reintegração da purificação da Santíssima Trindade em todo o coração humano ao longo das eras. Então, ele se apresentou de diversas formas: Brahma, Shiva, Vishnu, Jesus, Maria, José, Pai, Filho e Espírito Santo, Sol, Lua e estrelas, entre tantas outras formações da Santíssima Trindade. Essa então foi um pouquinho da história de como a grande fraternidade branca do planeta Terra surgiu, através da grande fraternidade branca dos planetas, e que são esses, esses mestres que fazem parte do conselho, do governo oculto do planeta Terra, os verdadeiros portadores da luz, aqueles que ancoram o amor, os representantes de Deus, da perfeição divina, e que nos ajudam, ajudam a nós, a humanidade, a toda a humanidade, a superar seus desafios, a elevar a consciência, a transcender, os seus desafios e, acima de tudo, a se encontrar, e encontrar principalmente o amor, ou o sentimento amor, ou a expressão amar, acima de todas as coisas, com infinita perfeição, e nos protegendo de todos os males. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, curta, comente, dê suas sugestões, para que possamos criar novos conteúdos para vocês, Eu sou Cíntia Rosa, esse é o canal Mensagens das Estrelas. Fiquem com Deus, gratidão e namastê.